Bom dia. Hoje, sábado, 6 de maio de 2023. Então, estou aqui hoje para fazer a live do sábado, né? Como já é costume. E nós vamos dar continuidade hoje. Eu estou aqui no grupo da autoestima para dar continuidade ao curso informal de autoestima, que já estamos aí na 10ª live, certo? E lembrando que esse curso eu falo em informal porque a gente vai colocando os capítulos deste meu livro, do livro que eu escrevi sobre autoestima. Então eu vou baseando nesses capítulos e passando para aqueles que possam vir a se interessar. Porque a ideia era que alcançar um número maior de pessoas do que aquelas pessoas que já me conhecem, aquelas pessoas que já compraram o livro, aquelas pessoas que já ouviram palestras minhas, cursos, etc. Então, o objetivo é alcançar mais pessoas. Agora, é lógico que tudo isso depende das próprias pessoas. Eu apenas compartilho esse meu conhecimento, essas minhas vivências. Quando eu falo esse meu conhecimento, esse conhecimento não é só meu, ele é baseado em estudos, em pesquisas, em vivências, viu? Não sou o dono da questão, mas sou um especialista em autoestima, isso pode ter certeza. E no capítulo anterior, acredito eu, na live anterior, eu falei da importância da autoconfiança e do poder que deriva dessa autoconfiança no tocante ao indivíduo acreditar em si mesmo, a fim de aprimorar sua habilidade de superação. Essa habilidade de superação, nós estamos aqui para isso nessa vida. Nós estamos aqui para fazer uma jornada de superação. Superação de tudo, inclusive superação de nós mesmos. Superação dos medos, superação, dos traumas, dos bloqueios, de todas as dificuldades que a gente encontra na vida. Superação de tudo, certo? Todos nós temos algo a superar. Ninguém é perfeitinho, certo? Então, todos nós temos algo a superar. Então, seguindo em frente nesse aprendizado da autoestima, convém acrescentar que, conectado à autoconfiança, o autorrespeito é também um elemento que reforça o conceito de valor pessoal que o indivíduo possa vir a ter de si mesmo. Já falei sobre valor pessoal em outras lives. Lembrando que você pode encontrar os meus vídeos aqui no Facebook e também no meu canal no YouTube. O canal no YouTube chama-se Viver Consciente, Livre Pensar, e tem o meu nome, certo? Então, nesse conceito, está contido, nesse conceito de valor pessoal, está contido o respeito profundo pelas suas ideias, pelos seus juízos, pelas suas opiniões, pelos seus saberes, ideais, valores, princípios, qualidades, aptidões, etc. Quer dizer, esse conceito de alto valor, ele implica no respeito a quem você é e como você é. Isso de modo positivo. O autorrespeito é a expressão da consideração irrestrita dos seus predicados de caráter e de personalidade.
e por tudo quanto o indivíduo acredita ser o melhor para apresentar dignidade em seu viver. Quer dizer, a verdade é que a pessoa com uma autoestima elevada, ela tende a viver com dignidade. Então, esse respeito por si mesmo é o que a torna digna. Digna de viver, digna de desfrutar da vida, etc. Para além da subjetividade, o autorrespeito se verifica na prática, certo? Não adianta você falar, eu me respeito, e no dia a dia, na sua prática, nas suas condutas, você se desrespeita o tempo todo. Né? Então, o autorrespeito tem a ver quando em seu dia a dia você transforma em ações conscientes e concretas, né? Transforma esse autorrespeito na busca do seu equilíbrio existencial e da sua plena autorrealização. Essa plena autorrealização é subjetivo, mas significa que você está sempre buscando se autorrealizar num nível mais elevado de qualidade, né? A todo instante você pode dar mostras do seu autorrespeito, a começar, por exemplo, pelo modo como respeita a sua própria vida. Esse é um ponto crucial, né? De você demonstrar que você se autorrespeita, que você tem um respeito especial por você mesmo. É quando você respeita a sua própria vida. Né? Veja bem, se partimos do princípio de que o bem mais precioso que você tem é a sua vida, então nada é mais coerente que o seu autorrespeito comece por aí, na maneira como você a reverencia e a preserva. Tá? Cuidar da vida, basicamente, tem a ver com cuidar da saúde. Né? Mas não é só a saúde física, certo? Cuidar, né? Logo, será nos cuidados que você tem ou terá com ela, que inicialmente vai começar pelo autorrespeito. E mais, considerando que o conceito aqui aplicado é o da concepção holística da saúde, quer dizer, a saúde é um todo, não é só uma parte, isso significa cuidá-la nas dimensões psicoemocional, física, espiritual e ambiental, que somada todas esses pontos, né, somados compõem a sua unicidade, quer dizer, o seu todo. Desse modo, respeitar a saúde implica em desenvolver práticas saudáveis que visem positivar sentimentos, hábitos comportamentais, cuidados corporais, práticas espirituais. É a sua relação equilibrada com o meio ambiente em que vive, com o ambiente em que você está vivendo. Entra aqui, logicamente, as convivências, os relacionamentos. Porque para a gente ter uma boa saúde emocional, por exemplo, é preciso que a gente se nutra de ótimos relacionamentos. Né? Então, os relacionamentos estão inclusos nesse cuidar da saúde, nesse respeitar a sua saúde. Então,
Se o autorrespeito for afirmativo, ele estará em sintonia com a polaridade positiva em sua vida. Isso é meio óbvio, né? E isso significa respeitar suas emoções, seu modo de viver e ter bom gosto e bom senso. Bom gosto e bom senso. Bom gosto e bom senso em tudo. Respeitar a sua integridade pessoal, evitando práticas que lhe sejam desonrosas ou antiéticas. Tem a ver também, então, com o comportamento, com a conduta moral de cada pessoa. Porque se você tem uma conduta imoral, não respeita valores, etc., ética, lógico que você é uma pessoa que não se respeita. Porque você se apresenta, né, digamos assim, como uma pessoa ruim perante todo mundo. Né? E se você se apresenta como essa pessoa, né, negativa, ruim, quem vai respeitar você? As pessoas, às vezes, podem até temê-lo ou temê-la, pode ter medo de você, até. Mas elas não te respeitam pelos valores que você não apresenta, que você não pratica. Então, estar sempre focado na direção do que lhe é qualitativamente essencial, evitando se perder em necessidades artificiais e futilidades. Isso é uma coisa que muita gente faz, é se perder em necessidades artificiais e futilidades. Né? E aí as pessoas vivem por aí se vulgarizando. Às vezes eu penso que quando você fala em vulgaridade, tem gente que já me falou até, que parece que é um exagero moralizante. Mas não é. Ocorre que, às vezes, as pessoas são tão viciadas em agir negativamente na vida e agir de qualquer maneira na vida, agir, né, vulgarmente na vida, que elas acham natural a vulgaridade. Acho natural a vulgaridade, né? A artificialidade, né? A futilidade. Acho natural. Né? Outro dia eu estava pensando a respeito, por exemplo, das dimensões existenciais, né? Das frequências que nós estamos sempre. Já falei sobre isso em outros vídeos. Né? Aquilo que nós vibramos. Né? Quer dizer, nós o tempo todo estamos vibrando emocionalmente. Não só emocionalmente, mas a gente está sempre emitindo energia, ou positiva ou negativa. Alta frequência positiva ou baixa frequência e alta frequência negativa. Então, essa questão da autoestima, ela envolve tudo isso, envolve então essas escolhas que nós fazemos. Essas escolhas de permanecer numa dimensão baixa. Né? Uma dimensão baixa. Muitas vezes, vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, a música. A música, existe a música de alta dimensão, de dimensão, né, elevada, muito, até de dimensão até espiritual, né? Músicas que atingem a alma das pessoas.
E existem músicas rasteiras, que estão embasadas em situações muito de baixo nível, na negatividade. Então, quando você escolhe um tipo de música para ouvir, você está escolhendo numa frequência em que você vai estar. Uma frequência. E se a música é ruim, é negativa, trata só de coisas negativas, só de coisas, né, primitivas, porque quando tem músicas que quando tratam, por exemplo, de sexo, de sentimentos, né, transviados, etc., né, são músicas de frequência baixa, negativa. Então, quando você resolve ouvir uma música, você entra nessa frequência. Então, você vai lá naquela frequência que você está ouvindo a música. Eu lembro, quando eu ouvi, mais lá atrás, logicamente que eu não era assim tão desenvolvido conscientemente, etc., eu lembro de músicas que eu ouvia e que depois eu fui ver que eram músicas ruins. Aquele sentimento que pegava você era muito ruim. Só que como você estava ali naquela dimensão, naquela frequência baixa, você parecia tudo natural, né? Então tá aquele monte de gente ouvindo aquelas mesmas coisas. Então tá todo mundo naquele nível. E aí pode acontecer de tudo, né? E eu lembro de coisas que aconteciam nesses meios quando estávamos ali ouvindo essas músicas e coisa e tal. Lógico que eu não permaneci nesse extrato, né, o tempo todo, então eu fui evoluindo, graças a Deus. Fui buscando, né, degraus na minha escada ascensional. Mas muitas pessoas que eu encontrei assim 10 anos depois, 20 anos depois, continuavam, né, como diz o outro, na mesma balada. Por quê? Porque não evoluíram. Então, ficavam naquele mundo pequeno, raso e baixo, e denso. Então, quando a gente fala, né, da autoestima, do autorrespeito, né, do alto valor, de respeitar a sua vida, a sua saúde física, mental, anímica, espiritual, etc., tem a ver com tudo que está no universo. Né? Então é preciso ter essa compreensão. E aí, né, um exemplo que eu já citei, né, que eu já citei no meu livro, eu vou ler para vocês, né, a respeito. Era um rapaz, um homem formado, né, tal, trabalhador, e o nome dele, né, que eu coloquei, o nome dele é Gilson. Ele foi trabalhador rural. Começou trabalhando na área rural, né, como empregado. Segundo o relato dele, ele ralou muito até conseguir um bom pedaço de terra e ter a sua propriedade rural. Pessoa simples, né, sempre teve dificuldades de aceitação da parte da família, por exemplo, da esposa. Os familiares dela, por soberba, quer dizer, os familiares da esposa se achavam o suprassumo das coisas. Né? Entendeu? Eram melhores do que ele. Então, consideravam ele uma pessoa muito simplória.
para ter se casado com a mulher, que era professora. Então, o que aconteceu com o Gilson? Ele passou a buscar a aceitação dessas pessoas, né? De qualquer forma. Então, ele começou a fazer tudo para agradá-los, né? Ajudava-os, né, com o trabalho, né, na propriedade que eram deles, emprestava-lhes produtos, né, que eram sacas de café, dinheiro, e eles nem o pagavam, certo? Então, e continuavam zombando dele. E eles continuavam tratando ele como ninguém, né? Como ninguém. Esse que é o problema, né? E então ele passou, a partir disso, dessa situação, ele passou a sentir-se desconfortável com a vida. Passou a se sentir desconfortável. Começou a alternar em momentos de depressão e momentos de ansiedade. Então a vida dele ficou totalmente desequilibrada em função disso, certo? Então ele me procurou para fazer, né, a psicoterapia. Ele me contou, no primeiro dia, ele chegou e disse: doutor, eu posso contar a minha história para o senhor? Pode. Então ele contou a história dele toda, né? Quer dizer que ele me contou isso com muito sofrimento, né? Mas ele desabafou. O cara era mais alto que eu, tinha 1,90 m e não sei o quê. Virou uma criança, contando a história e chorando. Tá? Aí, ao final da história dele, com ar de vítima, ele me perguntou, com ar de vítima? Tá, não sei o quê. Ele me perguntou: é justo que eles façam isso comigo, doutor? Depois de alguns segundos, eu, tranquilamente, serenamente, eu devolvi-lhe a pergunta. Eu disse: é justo o que você tem feito consigo mesmo, Gilson? Ele me olhou assim, assustado, estupefato. E falou: o quê, doutor? Então, sou eu que estou fazendo isso comigo? Eu disse: sim, você. Ao buscar ser aceito pelos familiares da sua esposa, exagerando em agradar-lhes, você está se perdendo da sua dignidade, demonstrando falta de respeito por si mesmo. E eles, ao detectarem sua fraqueza, sua ânsia em agradá-los, estão a explorá-lo sem nenhuma consideração. Ele ficou assustado, pasmado. Nossa, mas então sou eu. Isso é você. Por quê? Porque você não pode mudar os outros. Tá? Numa situação dessa, você vai morrer doente. E os outros vão continuar sendo as mesmas pessoas, porque eles não estão interessados em mudar, etc, etc. A grosso modo, diria assim:
eles estão na deles. Então, é você que tem que fazer a mudança, você que tem que resgatar o seu autorrespeito, né? E a sua autorresponsabilidade, quer dizer, tornar-se responsável pela sua própria vida. Não, né, querer agradar a todo mundo, né, entregando a sua vida na mão dos outros, perdendo o respeito por si mesmo. E isso, gente, aí vocês vão dizer, mas o que aconteceu com o rapaz? Né? Claro, dentro de um processo de terapia, ele foi compreendendo isso paulatinamente e foi mudando. E foi mudando. Certo? Foi mudando. E aí, a partir daí, houve uma reviravolta na sua vida, porque as pessoas, não as pessoas da família da mulher dele, mas as pessoas da sociedade, no local onde ele morava, passaram a respeitá-lo. Passaram a dar valor a ele. Porque ele passou a se autovalorizar, ele passou a se autorrespeitar. Então, as pessoas viram isso e passaram a admirá-lo, ao invés de se aproveitar dele. E essa história, ela acontece o tempo todo. Nesses anos todos em que eu exerci trabalho de psicanalista, psicoterapeuta, eu encontrei dezenas, até centenas de pessoas na mesma circunstância. A história é um pouco diferente, mas dava no mesmo lugar. As pessoas sem a noção exata do seu próprio valor. Quando você não tem a noção exata do seu próprio valor, você se desvaloriza. É uma coisa assim óbvia, certo? Então, quando você não tem a noção exata do seu próprio valor, como eu já expliquei tudo, você não se respeita, você acha que você é um mané, você é um qualquer, né? Que você é um Zé Ninguém, uma Maria Ninguém. Porque se você não se respeita, por que os outros vão respeitar você? Certo? Eu percebi que embarquei muito nessa parte aí hoje do autorrespeito e falei menos da autorresponsabilidade. Então eu vou falar da autorresponsabilidade no próximo capítulo aí desse curso. Ok, gente? É assim, eu espero, meu desejo sempre é que quem me assiste faça proveito de tudo isso. Se você fizer proveito de 10% de tudo isso, pode ter certeza que a sua vida pode mudar. Essa é uma frase minha que eu já falo há 40 anos, sei lá. Né? Essa é uma frase minha, sim, que eu sintetizo essa questão da mudança. Mas isso eu vou falar no próximo sábado ou no outro sábado, porque às vezes eu vario um pouco os temas, tá? Mas, por enquanto, minha gente, é isso, né? O que eu desejo é que cada um de vocês, né, aprenda a se autovalorizar e se autorrespeitar e ser responsável pela sua vida. Pela sua vida, essa vida está em evolução. Você tem que pensar assim, a minha vida está sempre em evolução. Ela nunca pode parar, tá? Ficar estagnada. Agora eu já sei isso. Tá bom, né? Certo? Como diz a minha filha, né, que mandou uma mensagem aqui para mim, a Caroline, né, aprendi com a Caroline esse negócio de quando a pessoa já falou bastante, né, daí você dá um corte, né? Então,
Tá bom, né? Então tá bom. Ela falava para mim assim, tá bom, pai, já entendi, né? Eu espero que vocês todos tenham entendido essa minha mensagem. E lembre-se que você está sempre em evolução, certo? Eu já estou com zilhões de anos de idade e estou sempre evoluindo, sempre aprendendo uma coisa nova aqui, outra ali, etc. Sempre tem alguém para te mostrar mais coisas na vida, coisas boas, né? Ok? Eu sempre descubro músicas novas que são antigas. Sempre descubro coisas assim, pessoas que falam sobre coisas parecidas com o que eu falo. Sempre estou descobrindo alguém que é tipo assim. Às vezes o conhecimento de uma pessoa ele é parecido com o seu. Né? Você ouve a pessoa e diz, pô, é igual, é o que eu penso. Mas às vezes uma vírgula que a pessoa usa, um ponto, uma reticência, faz a diferença. É algo mais a acrescentar nessa jornada evolutiva que todos nós estamos e que eu estou. E pretendo permanecer nisso, ok? Então, para vocês aí, né, tudo de bom, cuidem-se bem, cuidem da saúde de todos os seus corpos, né, emocional, espiritual, anímico, físico, né? Cuidem bem de vocês, tá? E paz e luz para todos.